Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Nós vamos aí postar um vídeo com algumas questões, com alguns temas, alguns assuntos importantes levantados aí. Nós conseguimos aí esse material já traduzido, né, em português para nós facilitar o nosso entendimento, a nossa percepção. Ah, Assuntos esses que eu tenho certeza que, da mesma forma que me chamou a atenção, vai chamar a atenção de você também. No entanto, o que me deixou assim surpreso, que eu fiquei surpreso, é com a competência, a capacidade e o domínio aí dos temas perguntados, dos temas aí levantados aí pelas pessoas participantes aí deste evento, né? A gente vê aí a porta-voz aí da Casa Branca aí, a Caroline Levitt, ok? A Caroline Levitt, dando respostas bem assim, tranquilas, respostas de uma forma bem competente, com um certo domínio ali sobre temas tão complexos, né? Que não é fácil responder ali algumas coisas não, alguns tipos de pergunta, às vezes perguntas meias capciosas, tendenciosas, mas a Caroline Levitt, a porta-voz da Casa Branca, porta-voz da Casa Branca, ela de uma maneira bem educada, digamos assim, de uma maneira bem responsável, bem competente também, diga-se de passagem, e com aquele domínio ali, ela respondia a, cada assunto, cada pergunta ali, ok? Ela não se esquivava, ela não fazia ali, digamos, aquele volteio, aquela coisa toda, não. Ela respondia com bastante certeza, né? Com bastante domínio e capacidade aí sobre os assuntos ali inquiridos, ok? Então, note aí a capacidade, note aí o grau de domínio dessa porta-voz aí da Casa Branca, a Caroline Levitt. Ok, pessoal? Então, ela vai falar alguns temas sobre tarifas, ela vai falar também sobre a questão aí do El Salvadorenho aí que foi deportado dos Estados Unidos e que a mídia toda aí está dizendo, as informações estão dizendo, né? Está sendo espalhadas, são aí as narrativas, né? E que essa deportação foi indevida, ok? Essa deportação foi um engano, foi um erro, beleza? Então, é o que está sendo passado para nós, para toda a mídia, né? Está sendo assim formado, ok? Que esta deportação desse El Salvadorenho foi indevida, foi injusta, foi ilegal, ok? Então, a porta-voz aí, ela de uma forma bem inteligente, de uma forma bem competente, ela explica que, na verdade, esse camarada aí é um camarada que, de fato, segundo ela, nas palavras dela, ele não tem, digamos assim, não capacidade, né? Mas ele não tem aquilo que os Estados Unidos está exigindo para o ilegal, para o imigrante ficar ou tentar asilo nos Estados Unidos. Ela está falando assim, vamos no linguajar informal nosso aqui, né, no jargão nosso aqui, ela está falando que ele não é nenhum santo, igual muitas pessoas estão falando aí, beleza? Então, achei muito interessante, achei assim, a postura dela bastante competente, gostaria que você assistisse e você mesmo fizesse aí essa sua análise, ok? Definisse aí a sua opinião. Beleza, pessoal? Agradeço aí um amigo meu aí de Los Angeles aí, que tem me ajudado aí nesse material aí, nesses assuntos, ok? Tem me dado esse apoio aí. Meu amigo Daniel, um abraço para você, meu amigo. Deus te abençoe aí em Los Angeles. Beleza? Então, vamos lá. O vídeo está aí, espero que você goste. Deixe o seu comentário, ok? Participe conosco. Obrigado, um abraço aí a todos. Boa tarde. Como estamos? Bem,
Bom ver todos vocês. Quero começar hoje abordando os soldados do exército do Zewa. Soldados que desapareceram enquanto realizavam uma missão para reparar e rebocar um veículo tático imobilizado na Lituânia nas primeiras horas do dia 25 de março. Tragicamente, Len, 3 soldados foram encontrados mortos na Lituânia ontem, e me dói confirmar que hoje o 4º soldado também foi encontrado morto. O presidente, o secretário de Defesa e toda a Casa Branca estão rezando pelos amigos e familiares das vítimas durante este momento inimaginável. Este é mais um lembrete claro do sacrifício altruísta de nossos bravos homens e mulheres militares que arriscam suas vidas ao redor do mundo todos os dias para nos manter seguros. Deus os abençoe. Em outra nota, na nossa fronteira sul, há mais notícias importantes. As travessias na fronteira sudoeste em março caíram para o nível mais baixo da história americana. Uma queda de 94% em relação a março do ano passado, sob o governo do presidente Biden, quando 137 mil imigrantes ilegais atravessaram nossa fronteira sul amplamente aberta. Graças à liderança do presidente Trump, os agentes da patrulha de fronteira estão agora de volta a fazer os trabalhos para os quais se inscreveram, garantindo a segurança da fronteira, em vez de atuarem como agentes de viagem para imigrantes ilegais. O Los Angeles Times capturou o efeito Trump na fronteira com um artigo recente. A manchete deles dizia: Fronteira Califórnia-México, antes sobrecarregada, agora está quase vazia. Com tão poucos migrantes entrando nos emails, eles escreveram: abrigos que antes serviam migrantes fecharam completamente. As deportações de imigrantes ilegais que ameaçam a segurança do povo americano também continuam em ritmo acelerado. No fim de semana, o Exército dos Estados Unidos transferiu um grupo de 17 criminosos violentos das organizações terroristas Tren de Aragua e MS-13 para El Salvador. E um imigrante ilegal que foi liberado pela administração Biden em nosso país acabou de ser preso na Geórgia e acusado do horrível assassinato de Camélia Williams, uma mãe de 5 filhos e avó. O suspeito agora foi indiciado por acusações de malícia, assassinato, homicídio doloso, agressão agravada, estupro, agressão sexual agravada e necrofilia, que, para aqueles que não sabem, necrofilia é uma obsessão sexual com um cadáver. Este suspeito foi ordenado a ser removido em julho de 2023, mas a administração Biden permitiu que ele ficasse. Este caso representa os assassinos impiedosos, estupradores e pedófilos que Joe Biden e os democratas deixaram entrar em nosso país nos últimos 4 anos através da nossa fronteira sul. Eles nunca deveriam ter estado aqui em primeiro lugar. Lembre-se disso na próxima vez que vir democratas protestando contra futuras remoções de imigrantes ilegais do nosso país. O presidente Trump está focado em cumprir sua maior obrigação de manter o povo americano seguro e defender nosso país de invasores violentos. Olhando para o futuro, amanhã, 2 de abril de 2025, será lembrado como um dos dias mais importantes na história moderna dos Estados Unidos. Nosso país tem sido uma das economias mais abertas do mundo e temos a base de consumidores, sem dúvida, a melhor base de consumidores. Mas muitos países estrangeiros têm seus mercados fechados para nossas exportações. Isso é fundamentalmente injusto. A falta de reciprocidade contribui para o nosso grande e persistente déficit comercial anual, que devastou nossas indústrias e esvaziou forças de trabalho-chave. Mas esses dias de os americanos, a partir de amanhã, serem explorados acabaram. Os trabalhadores e empresas americanas serão priorizados sob o comando do presidente Trump, assim como ele prometeu durante a campanha. A ação histórica do presidente amanhã melhorará a competitividade americana em todas as áreas. Da indústria, reduzirá nossos enormes déficits comerciais e, em última análise, protegerá nossa segurança econômica e nacional. A visão econômica do presidente Trump está enraizada no bom senso. Os Estados Unidos oferecerão às empresas os menores impostos, custos de energia e regulamentações se elas fabricarem seus produtos aqui mesmo nos Estados Unidos e contratarem trabalhadores americanos para o trabalho. É simples. Se você fabricar seu produto nos Estados Unidos, não pagará tarifas. Já vimos várias das maiores empresas do mundo responderem a essa abordagem econômica. Por exemplo, o projeto Stargate, liderado pela SoftBank, com sede no Japão e nos Estados Unidos. A OpenAI e a Oracle anunciaram um investimento privado de 500 bilhões de dólares na infraestrutura de inteligência artificial, com sede nos Estados Unidos.
A Apple anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares no EUA, em manufatura e treinamento. A Nvidia anunciou que investirá centenas de bilhões de dólares nos próximos 4 anos em empresas sediadas no EUA, manufatura. E a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, anunciou um investimento de 100 bilhões de dólares em chips e manufatura. Estes são apenas alguns dos anúncios de investimento que já foram feitos, e é claro que a abordagem America First do presidente Trump já está funcionando. Em nosso novo assento de mídia hoje está Mark Halperin, o cofundador e editor-chefe da Two Way, uma nova plataforma de vídeo ao vivo que constrói comunidades em torno de conversas interativas com líderes e criadores de conteúdo de todas as áreas de assunto. Eles têm mais de 37,5 milhões de visualizações de vídeo, mais de 3,6 milhões de horas de tempo de exibição desde que a plataforma começou no ano passado. Esta é a nova mídia em seu sentido mais verdadeiro, permitindo que as pessoas façam perguntas, façam comentários e sejam uma parte ativa do engajamento nas questões mais importantes que o país enfrenta. E nosso mundo. Com isso, Mark, por favor, comece e seja bem-vindo à sala de briefing. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre tarifas e depois uma de um dos membros da nossa comunidade sobre educação. É percebido por alguns que empresas ou países, se mudarem suas políticas antes de amanhã ou depois de amanhã, podem fazer com que o presidente altere o que ele está planejando para aquele país ou setor. Isso é uma possibilidade? E se for, quais fatores o presidente considera ao fazer essas mudanças? Bem, a mudança definitiva para essas empresas e esses países, Mark, acontecerá quando decidirem fazer negócios nos Estados Unidos da América. E como acabei de expor, eles não enfrentarão tarifas de forma alguma. Se essas empresas escolherem investir aqui nos Estados Unidos e moverem sua produção e sua manufatura para cá também. Quanto a amanhã, o presidente estará abordando as décadas de práticas comerciais injustas que prejudicaram nosso país e os trabalhadores americanos. Isso esvaziou nossa classe média. Destruiu nosso coração do país. E o presidente está focado em reorientar nossa economia global para garantir que a América seja novamente a superpotência manufatureira do mundo. Algo hoje, ou mais tarde na semana, que seja uma promessa para atividades futuras, talvez bom o suficiente para a política? Novamente, o presidente tem analisado as práticas comerciais muito injustas do passado. Certamente, o presidente está sempre disposto a atender uma ligação, sempre aberto para uma boa negociação, mas ele está muito focado em corrigir os erros do passado e mostrar que os trabalhadores americanos têm uma chance justa. Ligações após amanhã e diz: "Ei, estou pronto para fazer uma mudança." Manter. O presidente está sempre aberto a receber chamadas. Um dos membros da nossa comunidade, Kate Reeves, é professora em Wisconsin. Ela ensinou do jardim de infância ao 8º ano, em escolas públicas, independentes, privadas e particulares. E aqui está o que ela queria que eu perguntasse a você. Ela diz: "Vejo a eliminação do Departamento de Educação como um excelente primeiro passo na melhoria do nosso sistema escolar. Você vê algum papel adicional que o governo federal possa desempenhar além disso, possivelmente promovendo a expansão de programas de vouchers ou reduzindo a influência que os sindicatos de professores têm sobre nossas escolas?" Bem, antes de tudo, quero agradecer a Kate por seu serviço ao nosso país e às crianças da nossa nação. Ser professor é a profissão mais nobre que acreditamos que alguém pode ter. E o presidente disse em seu discurso ao assinar a ordem executiva para desmantelar o Departamento de Educação que ele ama nossos professores. E, em parte, essa ordem é para capacitar nossos professores a terem maior poder de decisão na sala de aula. Ninguém conhece melhor as crianças e os estudantes da nossa nação do que nossos professores que estão com eles todos os dias. Quanto ao papel do governo federal para chegar ao cerne da pergunta de Kate, o presidente deixou claro para Linda McMahon que precisamos encontrar outros lugares dentro do nosso governo federal para programas críticos relacionados à educação. Bolsas Pell, Título 9, processos judiciais, etc., processos de direitos civis, tudo isso são funções críticas, programas para necessidades especiais, programas de nutrição. Mas há outros lugares em toda a burocracia federal onde essas coisas podem acontecer e funcionar. O Departamento de Educação tem sido uma burocracia muito inchada. Gastamos trilhões de dólares neste departamento. E para quê? Nossas crianças estão em pior situação no que diz respeito à educação hoje do que eram quando este departamento foi criado. E isso é muito preocupante para o presidente. Então, essas são as prioridades para o presidente. Vouchers de escolha de educação escolar e diminuir o papel dos sindicatos de professores? O presidente apoia muito ambas as coisas, especialmente quando se trata de escolha escolar. Ele disse que a escolha da escolar é a questão dos direitos civis do nosso tempo, e ele quer que toda criança, independentemente do CEP, status socioeconômico, quanto dinheiro seus pais têm, possa ir para a escola.
de sua escolha que melhor atenda às suas necessidades educacionais. E ele vai capacitar líderes estaduais e locais para tomar essas decisões em nome das crianças do nosso país. Obrigado por estar aqui, Mark. João. Só mudando de assunto por um segundo. A administração expressou total confiança em como todos os voos de deportação para El Salvador foram conduzidos. Mas agora que a administração admitiu que houve um erro com um cidadão salvadorenho, haverá alguma revisão realizada? E o presidente expressa alguma opinião sobre o erro que foi divulgado no tribunal ontem à noite? Bem, em primeiro lugar, o erro ao qual você se refere foi um erro de digitação. Foi um erro administrativo. A administração mantém a posição de que este indivíduo que foi deportado para El Salvador e não retornará ao nosso país era membro da brutal e violenta gangue MS-13. Esse é o fato número 1. Fato número 2. Também temos inteligência confiável provando que este indivíduo estava envolvido em tráfico humano. E fato número 3. Este indivíduo era membro, na verdade um líder, da brutal gangue MS-13, que este presidente designou como uma organização terrorista estrangeira. Fato número 4 é que terroristas estrangeiros não têm mais proteções legais nos Estados Unidos da América. E está dentro da autoridade e poder executivo do presidente deportar esses indivíduos hediondos das comunidades americanas. É uma promessa que ele fez durante a campanha, é uma promessa que ele está cumprindo, e se cada pessoa nesta sala deveria ser grata por isso, considerando especialmente que a MS-13 é muito prevalente e proeminente aqui no Distrito de Colômbia, em Maryland e na Virgínia, e o presidente, o procurador-geral, todos que estiveram envolvidos nessas operações estão focados em erradicar esses criminosos e terroristas de nossas comunidades. Você disse que ele era um membro condenado da MS-13. Que evidências existem para sustentar isso? Há muitas evidências, e o Departamento de Segurança Interna e o ICE têm essas evidências, e eu as vi esta manhã. O presidente já tomou sua decisão final. Sobre o nível de tarifas impostas amanhã, continuamos ouvindo sobre uma taxa fixa de 20%. O presidente disse ontem à noite que tomou uma decisão e uma determinação. Eu estava com ele no Salão Oval mais cedo e ele vai anunciar essa decisão amanhã. Eu não quero me adiantar ao presidente. Este é obviamente um dia muito importante. Ele está com sua equipe de comércio e tarifas agora, aperfeiçoando para garantir que este seja um acordo perfeito para o povo americano e o trabalhador americano. E todos vocês saberão em cerca de 24 horas a partir de agora. Eles entrarão em vigor no dia 3 de abril, conforme programado. Perfeito. Sim, eles vão. E por último, você gostaria de responder aos exercícios militares chineses ao redor de Taiwan? Sim, eu gostaria. Na verdade, o Conselho de Segurança Nacional me informou sobre isso esta manhã e eles disseram que o presidente está enfatizando a importância de manter a paz no Estreito de Taiwan, incentivando a resolução pacífica dessas questões entre os dois lados do estreito, reiterando nossa oposição a quaisquer tentativas unilaterais de mudar o status quo pela força ou coerção. Isso é diretamente do Conselheiro de Segurança Nacional. Especialmente para você, Steve Holland, da Reuters. Mônica. Muito obrigada, Caroline. Elon Musk revelou esta semana que Doge descobriu que o governo Biden emitiu mais de 2 milhões de números de seguro social para imigrantes ilegais, encontrou 20 milhões de pessoas falecidas marcadas como vivas no sistema de seguro social. A Casa Branca confirmou esses números com Elon e a Casa Branca está investigando para corrigir isso? Não tenho certeza sobre esses números específicos que o Sr. Musk citou. Posso lhe dizer o que a Administração da Seguridade Social afirmou, de acordo com um relatório do inspetor-geral que foi realizado no ano passado, mostrando que houve quase 80 bilhões de dólares em fraudes neste programa. Sabemos com certeza que há indivíduos que não deveriam estar recebendo benefícios nas listas da Seguridade Social. E esta administração está focada em eliminar o desperdício, a fraude e o abuso em todas as agências, mas particularmente na Seguridade Social, para torná-la mais forte para nossos cidadãos contribuintes e cumpridores da lei, que merecem esses direitos e programas. Como você mencionou, Doge, quero destacar os esforços incríveis que foram feitos na Agência de Proteção Ambiental. E o administrador Lee Zeldin está fazendo um trabalho tremendo. Apenas ontem e hoje isso entrará em vigor. Ele anunciou que os contribuintes economizarão 8 milhões de dólares em custos anuais de aluguel ao mover a equipe para fora dos 30 mil metros quadrados de espaço, que a EPA atualmente ocupa, o que é completamente desnecessário. Ontem, o administrador Zeldin também anunciou que fechará um museu que a administração Biden construiu para contar uma história seletiva sobre a história da EPA e as mudanças climáticas. Foi um verdadeiro tapinha nas costas para o presidente Biden. E adivinhe quantos contribuintes americanos pagaram por isso?
4 milhões de dólares por este museu, que acho que apenas 1.000 visitantes viram no ano passado. E custaria aos contribuintes americanos 600 mil dólares por ano para operar este museu. Bem, ele não vai mais existir. Vamos economizar esses fundos críticos para os contribuintes. E a administração Zeldin está muito orgulhosa de anunciar isso. E só na IPA mês, com os cortes que fizeram, economizaram mais de 22 bilhões de dólares em subsídios e gastos desnecessários para os contribuintes. Peter, quando o presidente vai para a Flórida nos fins de semana, ele já ouviu há tantos aposentados na Flórida, ele já ouviu de algum americano aposentado que está preocupado com essas oscilações bruscas no mercado de ações por causa da incerteza tarifária? E eles estão sentados lá com uma renda fixa ou vivendo de um 401k e não sabem quanto dinheiro vai sobrar? Bem, certamente são preocupações legítimas e o presidente leva essas preocupações muito a sério e está lidando com elas todos os dias. E o anúncio de amanhã é para proteger as futuras gerações dos idosos que você mencionou. É para os filhos e netos deles, para garantir que haja empregos aqui nos Estados Unidos da América, para que seus filhos vivam o sonho americano, assim como eles presumivelmente viveram. E quanto às suas preocupações com seus 401ks, a sua Seguridade Social, acabei de abordar. A Seguridade Social. Este presidente sempre vai protegê-la para nossos cidadãos seniores que pagam impostos. Quanto aos seus 401ks, olhem o que o presidente Trump fez por vocês em seu primeiro mandato. Ele está trabalhando para implementar essa fórmula econômica todos os dias, reduzindo a inflação, baixando os preços da energia, com grandes esforços de desregulamentação, enquanto simultaneamente implementa tarifas de forma eficaz. E eles ouvirão mais sobre esse anúncio amanhã. Senador presidente, agora está com a equipe de comércio e tarifas. Eles estão muito confiantes de que tudo isso vai funcionar. Mas e se eles estiverem errados? Eles não vão estar errados. Vai funcionar. E o presidente tem uma equipe brilhante de conselheiros que têm estudado essas questões há décadas. E estamos focados em restaurar a era dourada da América e tornar a América uma superpotência de manufatura. E novamente, Peter, eu apontaria para os investimentos que já começaram a fluir para este país. E o presidente ainda nem fez seu anúncio de tarifas, que será amanhã. Houve bilhões de dólares em investimentos privados de todo o mundo entrando nas comunidades americanas. Como isso se parece para aqueles que estão assistindo em casa, para as pessoas que você mencionou, preocupadas com suas próprias circunstâncias econômicas? Significa mais empregos em suas comunidades? O que significa mais dinheiro, mais investimentos, mais dinheiro no seu bolso? É com isso que o presidente está comprometido. E eu estaria sendo negligente se não mencionasse o compromisso do presidente com cortes de impostos, nos quais estamos contando com o Congresso para realizar, especialmente na Previdência Social. Claro. As eleições especiais de hoje são um referendo sobre o presidente? Acho que, antes de tudo, como você sabe, sou um funcionário do governo agora. Então, não tenho muita permissão para comentar sobre as eleições que estão ocorrendo. Isso é algo a que preciso me acostumar, tendo acabado de estar na campanha por um bom tempo. Mas o presidente é o líder do Movimento América em primeiro lugar e do Movimento MAGA, e isso ficou muito claro em 5 de novembro, quando ele recebeu quase 80 milhões de votos. Eu também poderia dizer isso. É o direito constitucional de todo americano cumpridor da lei, nos lugares onde essas eleições estão sendo realizadas, votar. E todo americano deve exercer seus direitos constitucionais. Claro. Obrigado. Perguntas sobre este caso de deportação. Primeiro, vou esclarecer algo que você disse ao Jeff há alguns minutos. Você disse que tinha visto evidências de que este homem era um membro de gangue, condenado. Em qual tribunal ele foi condenado? E por quê? Este indivíduo era um líder da MS-13. Este indivíduo também estava envolvido em tráfico de pessoas. E estou feliz que você trouxe esse ponto novamente, porque eu gostaria de destacar que, se você apenas visse a manchete da revista Atlantic, que está falindo e é insana, esta manhã pensaria que esse indivíduo era o pai do ano, vivendo em Maryland, levando uma vida pacífica, quando isso não poderia estar mais longe da verdade. Eles nem sequer mencionaram no título daquele artigo, ou mesmo no primeiro parágrafo, que esse indivíduo é um criminoso ilegal que violou as leis de imigração do nosso país. Ele é um líder da brutal Renault Gangue MS-13. E ele está envolvido no tráfico de pessoas, e agora a MS-13 é uma organização terrorista estrangeira designada. Terroristas estrangeiros não têm proteções legais nos Estados Unidos da América. E esta administração vai continuar a deportar terroristas estrangeiros e criminosos ilegais do interior do nosso país. O juiz Ford disse que ele deveria permanecer neste país. Então, você está dizendo que é aceitável ignorar a decisão de um juiz se você não gostar dela?
Para quem esse juiz trabalha? Ele é um juiz de imigração. Foi um juiz de imigração que trabalha para o Departamento de Justiça, sob a direção da Procuradora-Geral dos Estados Unidos, cujo nome é Pam Bondi, que se comprometeu a erradicar a MS-13, do interior do nosso país. E deixe-me dizer por que assumimos esse compromisso. MS-13. Permitam-me lembrar a cada um de vocês. É uma gangue brutal e cruel. Eles estupraram e estrangularam até a morte uma mulher autista de 20 anos em Maryland. Eles mataram 4 pessoas a golpes de facão em um parque em Long Island. Eles sequestraram, torturaram sexualmente e atiraram em uma adolescente no Texas depois que ela os insultou, supostamente. Mataram e mutilaram uma garota de 17 anos na Virgínia, esfaqueando-a 16 vezes e cortando suas mãos. Eles decapitaram e arrancaram o coração de um homem em Washington, D.C. Eles estupraram e assassinaram uma menina de 13 anos na Califórnia. Eles traficaram sexualmente uma série de meninas jovens, incluindo uma que tinha apenas 12 anos. Estupraram uma menina de 11 anos no Brooklyn enquanto seu irmão estava no quarto. Traficar sexualmente uma menina de 13 anos em Maryland e Virgínia. A milhas desta Casa Branca, até mesmo batendo nela 26 vezes nas costas com um taco de beisebol, pressionando nova-iorquinos sem teto a se submeterem a desnecessárias... Desculpe. Cirurgias como fusão espinhal para reforçar seus processos fraudulentos. Estes são criminosos, cruéis. Esta é uma gangue cruel. E eu gostaria que a mídia gastasse apenas 1 segundo do mesmo tempo. Vocês têm passado tentando litigar cada indivíduo desta gangue que foi deportado do nosso país. Como os americanos inocentes cujas vidas foram perdidas nas mãos desses criminosos brutais, mantemos nossa posição, e muito firmemente. Jennifer. Mais uma sobre as tarifas. Você pode dizer qual é o pensamento mais recente sobre a data de início? Sei que você estava no Salão Oval. Todas elas vão entrar em vigor esta semana sobre as tarifas recíprocas. Há tempo suficiente para empresas e envolvidos se ajustarem à data de início? Meu entendimento é que o anúncio das tarifas será feito amanhã. Elas entrarão em vigor imediatamente. E o presidente tem insinuado isso há bastante tempo, como você sabe. Ele falou muito sobre o dia 2 de abril, como o dia da libertação na América. Isso aconteceria hoje, se não fosse pelo dia da mentira. Mas amanhã será o dia, e ele tem falado sobre isso há um tempo. E... como resultado, você viu essas empresas se comprometerem a investir aqui nos Estados Unidos? Jasmine. Muito obrigado. Uma das nossas primeiras tarifas, se algum mercado for, indicadores. A Casa Branca está ansiosa para ver se este plano de tarifas será bem sucedido no futuro. Bem, veja, o presidente foi perguntado e respondeu a esta questão sobre o mercado de ações e se ele está acompanhando. E ele disse, o mercado é uma fotografia no tempo. Ontem, os futuros do Dow subiram. E houve muita conversa sobre o mercado, e ele subiu ontem. Então, veja, o presidente quer garantir que todos os americanos se saiam bem, especialmente a Main Street. Esse é o foco dessas tarifas. Mas, como eu disse repetidamente, assim como fizeram em suas mortes, como foram. Em seu primeiro mandato, Wall Street ficará bem. Olá! Obrigada. Um par bipartidário de senadores enviou uma carta ao presidente hoje, argumentando que os recentes ataques no Iêmen estão encorajando os Houthis e dizendo que o Congresso não autorizou guerra contra eles. A administração está planejando consultar o Congresso em algum momento ou no futuro em relação aos ataques e qualquer resposta à carta? Bem, eu rejeitaria absolutamente as alegações do Congresso. Quem, fez essas alegações no Congresso? Jeff Merkley a. Rand Paul. Ok, bem, eu rejeitaria absolutamente essas alegações. Esses ataques aos Houthis têm sido incrivelmente bem-sucedidos. Da última vez que estive neste pódio, havia mais de 100 ataques bem-sucedidos. Agora já houve mais de 200 ataques bem-sucedidos contra os Houthis. O Irã está incrivelmente enfraquecido como resultado desses ataques. E vimos que eles eliminaram líderes dos Houthis. Eles eliminaram membros críticos que estavam lançando ataques em navios navais e em embarcações comerciais. E esta operação não vai parar até que a liberdade de navegação nesta região seja restaurada, o que é um princípio crítico. E este presidente apoia nosso Departamento de Defesa, que está fazendo um trabalho tremendo. A Casa Branca vai consultar o Congresso daqui para frente sobre isso? Eu teria que perguntar à nossa equipe aqui na Casa Branca, mas o presidente está bem dentro de sua autoridade, assim como o secretário de Defesa. Novamente, esses são ataques defensivos. Os Houthis têm lançado ataques contra o ZEL. Navios navais e embarcações comerciais há bastante tempo. Vá em frente. Sim. A pausa nas tarifas canadenses e mexicanas, as tarifas de fentanil, está programada para expirar amanhã. O presidente está considerando estender essa pausa. Olha, vou deixar o presidente falar sobre os detalhes das tarifas amanhã. Mas quanto ao fentanil, vimos que isso certamente causou uma crise de segurança nacional aqui nos Estados Unidos.
O fentanil continua sendo o principal assassino de jovens neste país, e o presidente está muito focado nisso. Deanna. Obrigada, Caroline. O presidente realmente me cumprimentou. Assinou uma ordem executiva para tornar DC segura e bonita na campanha eleitoral. Ele falou sobre tornar Nova York grande novamente. Ele tem algum plano para estabelecer uma força-tarefa semelhante? Ele tem pressionado o governador House de alguma forma em suas conversas sobre Nova York e a redução do crime? Bem, ele tenho mantido bastante correspondência com a governadora Hochul sobre a questão do crime, também sobre a questão da congestão, preços e tantos outros problemas que os nova-iorquinos estão enfrentando. E ele quer que Nova York limpe suas ruas, assim como ele faz aqui em Washington, D.C. Ele também conversa com o prefeito Adams. Então, ele está engajado com líderes estaduais e locais em todo o país para garantir que eles estejam fazendo sua parte para ajudar os cidadãos americanos em cada estado, independentemente de ser um estado vermelho ou azul. Uma pergunta sobre a Rússia. Ontem, o governo russo disse que seu novo objetivo é 160 mil recrutas para a guerra. O presidente viu esse número? E ele tem alguma resposta, dadas suas conversas recentes sobre negociações de paz? Bem, posso dizer o que o presidente disse na noite passada, e isso é que ele está frustrado com os líderes de ambos os lados desta guerra. Ele quer que esta guerra termine. Há homens morrendo de ambos os lados, e isso já dura há tempo demais. Nossa equipe continua engajada com os russos, assim como estamos com os ucranianos. E o presidente continua muito engajado neste assunto todos os dias. Carolina. O presidente disse no fim de semana que não se importava se os preços dos carros estrangeiros subissem, porque as pessoas comprariam mais carros americanos. Há um consenso de muitos economistas de que essas tarifas poderiam aumentar os preços de outros produtos também. O presidente está confortável com os americanos nas ruas principais pagando mais por causa dessas tarifas? O presidente está fazendo tudo o que pode e toda esta administração está fazendo tudo o que podemos para reduzir o custo de vida neste país. Um problema de inflação que foi alimentado pelos gastos imprudentes da administração anterior, regulamentos excessivamente onerosos que esta administração está focada em cortar todos os dias. Acabei de ler para você uma estatística apenas da Agência de Proteção Ambiental. Estamos economizando dinheiro dos contribuintes, o que, em última análise, vai reduzir a inflação. Estamos liberando a força da nossa indústria de energia, o que também reduzirá os preços. No cerne da sua pergunta, porque isso é muito importante para o povo americano, você deve confiar no que este presidente fez por você em seu primeiro mandato. Ele utilizou tarifas de forma eficaz enquanto reduzirá a inflação. Foi um recorde baixo, 1,4% quando ele deixou o cargo. E ele está focado em voltar a isso. É lamentável. A administração anterior nos deixou nesta confusão. Claro, a representante Polly vai falar. Ana Paulina Luna deixou o Freedom Caucus lá, deixou de apoiar seu projeto de lei que permitiria que novos pais votassem por procuração cerca de 12 semanas após o nascimento de seu bebê. O presidente apoia esse projeto de lei? Não tenho certeza. Não falei com o presidente sobre esse projeto de lei, mas posso obter uma opinião sobre se ele o apoia ou não. Obrigado. E mais uma coisa, ODC. O circuito decidiu na semana passada que o circuito decidiu na semana passada que o presidente pode demitir nomeados de Biden remanescentes em agências independentes. Essa decisão permitirá que o presidente Trump demita mais funcionários federais? Bem, o presidente deu a responsabilidade aos seus secretários de gabinete para contratar e demitir em suas respectivas agências, e eles reservaram esse direito. Você viu, o secretário de Saúde e Serviços Humanos anunciou mais demissões hoje. Tudo isso faz parte do esforço da administração para uma redução em massa na força da burocracia federal aqui em Washington, D.C., para economizar dinheiro dos contribuintes americanos. Quanto às agências dentro da autoridade executiva do presidente, o presidente mantém esse direito. E vimos que houve burocratas em algumas dessas. Agências que têm tentado agir de forma independente. Eles precisam lembrar para quem trabalham é o executivo do ramo executivo. Você olha para o Instituto de Paz dos Estados Unidos, por exemplo, houve um pequeno impasse com burocratas lá que não queriam reconhecer para quem trabalham. E esse é Donald Trump. E o presidente Trump está focado em simplificar essas agências para economizar dinheiro dos contribuintes americanos. E ele tem todo o direito de fazer isso. Claro, vá em frente. Obrigado, Carmen. Em Gaza, os corpos de 15 socorristas foram encontrados em suas ambulâncias, onde aparentemente foram mortos por forças israelenses. Só queria saber se a Casa Branca vai pedir a Israel para investigar isso e tentar evitar baixas semelhantes envolvendo trabalhadores de resgate no futuro?
Bem, quanto à situação específica que você acabou de mencionar, vou falar com o presidente sobre isso e com nossa equipe de segurança nacional. O que posso te dizer é sobre o que conversei com o presidente. Ele continua muito comprometido em apoiar Israel, e foi apenas por causa deste presidente e da liderança de sua equipe que tivemos um cessar-fogo temporário em Gaza, que conseguimos trazer muitos reféns para casa. E o presidente deixou muito claro para o Hamas: vocês libertam os reféns, todos eles, ou haverá consequências severas. E o Hamas certamente está testemunhando como é pagar caro por suas ações. E o presidente apoia o direito de Israel de se defender? Está tudo em um cessar-fogo no momento, no que diz respeito ao presidente. O presidente e sua equipe continuam envolvidos nisso todos os dias. Claro. Vá em frente. Então, estou me perguntando relacionado a isso, se você tem uma data aproximada para a primeira viagem internacional do presidente. Acho que houve um pouco de confusão ontem sobre em que mês ele estava falando. E então, ele precisará de um cessar-fogo, em vigor ou mais próximo, seja em Gaza ou na Ucrânia, antes que isso aconteça? O presidente irá para a Arábia Saudita em maio. Quanto a datas e detalhes específicos, iremos informá-los assim que possível. Sei que nossas equipes estão trabalhando nos detalhes dessa viagem. E então, novamente, quanto ao cessar-fogo, o presidente deixou claro. É isso que ele quer ver na Rússia e na Ucrânia. E sua equipe continua envolvida nisso todos os dias. Kelly. Não. Você disse caso encerrado ontem. Você, como esse caso foi encerrado, você tem algo que possa compartilhar sobre o que foi aprendido, como isso pode ser evitado no futuro? Algum tipo de conclusão dessa investigação? O caso está encerrado e o presidente continua a ter confiança em seu conselheiro de segurança nacional. Sim. Kelly. Desculpe, e definido, para depois. Tô feliz que esteja tão ansioso por perguntar. É o dia da libertação. Sim, é. Caroline, a presidente, disse que países e empresas estrangeiras arcarão com o custo das tarifas. Em seu discurso no dia da posse, ele disse, cito, em vez de taxar nossos cidadãos para enriquecer outros países, tarifaremos e taxaremos países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos. Então por que ele teve que dizer aos fabricantes de automóveis para não aumentarem os preços? Bem, essa foi uma conversa privada que aconteceu. Não tenho certeza se esse comentário foi feito ou não. Mas quanto ao que o presidente disse em seu discurso no dia da posse, ele está absolutamente correto. Uma tarifa será um imposto sobre essas nações estrangeiras, essas empresas estrangeiras, e se eles quiserem ser absolvidos dessa tarifa, então podem vir aqui para os Estados Unidos da América para fazer negócios, trazer seus empregos para cá. Edward, vá em frente. Obrigado. Então, os canadenses têm negociado com o secretário de Comércio sobre as tarifas. Quantas empresas estão conversando mutuamente com os ou países, estão conversando mutuamente com os EUA para reduzir? Não tenho um número específico, mas posso lhe dizer. Houve vários países que ligaram para o presidente e para sua equipe para discutir sobre essas tarifas. Mas, novamente, há um país com o qual o presidente se importa mais, e é os Estados Unidos da América. E fazer o que é melhor para as pessoas que o elegeram para este cargo, para restaurar seus empregos, sua riqueza e sua prosperidade. Estou olhando para o relógio. Tenho um compromisso inadiável hoje. Com licença. Tenho um compromisso inadiável hoje porque estou indo para o Departamento de Estado com a primeira-dama dos Estados Unidos. Ela fará um discurso à API na hora da tarde, na cerimônia do 19º Prêmio Internacional Mulheres de Coragem, com o nosso grande secretário de Estado, Marco Rubio. Começa às 13h. Este é o 5º ano que assim é. Trump participa e apoia mulheres líderes corajosas que incorporam os valores americanos no exterior. E a primeira-dama, em seu discurso hoje, destacará a profunda conexão entre o amor e a coragem que será demonstrada pelas homenageadas deste ano. Eu encorajo todos a assistirem às 13h e então nos veremos amanhã para o Dia da Libertação. Obrigado, pessoal.